perder a oportunidade. Entendeu? Olha o que Josias de Souza escreve aqui para você no UOL, né? Concorda no pescoço, Eduardo Bolsonaro já enxerga o patíbulo. Eu amo que a pessoa coloca patíbulo num título e vira a segunda reportagem mais lida de um portal do tamanho do UOL, entendeu? Porque botar patíbulo num título e isso bombar é coisa que só o nosso amado mestre e Leonardo Sakamoto conseguem fazer, porque Sakamoto também tem amor muito arraigado ao bom português. Aí veja só, né, o que escreve Josias de Souza. Eduardo Bolsonaro esperava frequentar o noticiário como o primeiro suplente de André do Prado, que vem a ser o presidente da Alesp, né, na disputa pelo Senado. Descobriu que a vaga mais próxima de sua biografia não é a de suplente, mas a de réu condenado à inelegibilidade pela lei da ficha limpa. Segue o Josias. Paulo Gonet, que é o Procurador-Geral da República, pediu ao Supremo a condenação de Eduardo por coação no curso do processo. Sim, né? O Eduardo Bolsonaro pregou abertamente nas redes, ao vivo, em vídeo, em texto, comemorou a Magnitsky, disse que a Magnitsky só caía se tivesse o fim do processo contra Jair Bolsonaro, enfim, né? O Josias, eu vou encurtar aqui, segue. Alexandre de Moraes ajeitou a corda no pescoço do réu. Abriu a contagem regressiva de 15 dias para que a Defensoria Pública exerça a inglória tarefa de apagar o fogo que Eduardo ateou às próprias vestes. Desculpa, Josias, vai se lascar, vai ser bom assim lá em casa, entendeu? Muito bom o texto. É duro mesmo, cara, porque ele cometeu crime a céu aberto. E forneceu as provas que agora estão sendo utilizadas contra ele, né? E estava fazendo uma manobra para virar personagem do processo eleitoral de 2023 como suplente. E aí houve um beijamão nos Estados Unidos, atrás do Eduardo Bolsonaro, para costurar essa aliança que transformou o presidente da Assembleia de São Paulo, o André do Prado, em titular, em candidato a uma vaga no Senado, e o Eduardo Bolsonaro como o primeiro suplente. Houve ainda está havendo, né, uma grande revolta na seara da direita em São Paulo, todo mundo revoltado com essa manobra do Eduardo Bolsonaro. Isso tudo pode acabar em nada, né? Porque, de fato, se essa condenação do Eduardo Bolsonaro chega antes do dia 15 de agosto, que é a data limite para registro das candidaturas na Justiça Eleitoral, ele será considerado inelegível, ou o PL substitui o candidato à primeira suplência, ou pode comprometer até a chapa, inclusive o titular, o André do Prado. O fato é que vai se abrir uma discussão jurídica, né? E hoje, sem nenhuma dúvida, há um movimento no Supremo para acelerar esse processo, né? E o Eduardo Bolsonaro tentou de todas as maneiras obstruir esse julgamento. Ele não forneceu o endereço para receber a intimação, e aí o Alexandre de Moraes foi contornando os obstáculos. Muito bem, considerou que a ausência do Eduardo Bolsonaro do país, ela é temporária, e considerou como legítimo intimá-lo nos endereços de que ele dispõe do Brasil. Ele ainda era um deputado autoexilado, não tinha sido cassado ainda quando esse processo começou a andar. A oficial de justiça esteve no gabinete dele, esteve nos endereços dele em São Paulo, no apartamento funcional de que ele dispunha ainda em Brasília. Verificou-se que ele não estava. O Alexandre Moraes simplesmente mandou citá-lo por edital. Mandou publicar no Diário Oficial a citação dele. Correram os prazos, foi intimado a apresentar um advogado, não apresentou. O Alexandre Moraes convocou a Defensoria Pública. Então o processo continuou caminhando. E agora estamos chegando aí à fase final, porque o Procurador-Geral recomendou ou pediu a condenação do Eduardo Bolsonaro, e como você disse, Dani, as provas são eloquentes e foram fornecidas pelo próprio réu, né? Então não é negligenciável a hipótese de que ele seja condenado antes de agosto e, portanto, ficará inelegível. E aí isso tudo chega no momento em que o irmão dele, o Flávio,
tenta se apresentar como um protótipo do Bolsonaro moderado, né? E o eleitor pode considerar, diante dessas estripulias do Eduardo Bolsonaro, que vai virar o segundo condenado da família, né? Que bolsonaros moderados são mais ou menos como fenômenos paranormais. Dizem que existe, mas ver mesmo ninguém viu ainda.